Nós queremos meditar alguns minutinhos na palavra de Deus antes da oração final. Quero que os irmãos abram sua Bíblia em Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento, e nós vamos tomar alguns versículos e depois os irmãos eu vou estar comentando alguns. Amém? Graças a Deus. Êxodo, capítulo de número 20, versículo 18 em diante. Glória a Deus. Êxodo, ou o livro da saída, né? Foi nesse livro aqui que o povo saiu e que relata a saída do povo do Egito, né? Depois de 430 anos, né? Aleluia. Trabalhando como escravo. Nós no Brasil trabalhamos como escravo, né? 300 e tantos anos. A escravidão durou no Brasil, né? E lá o povo no Egito também, né? Então nós não estamos muito diferentes do povo egípcio, do povo judeu, não. Amém? Todos nós vamos ler aqui, 1, 2, 3, o versículo 18. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina e o monte fumegando. Então o povo, vendo isso, retirou-se para longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fala Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Amém? Os irmãos podem sentar. A fim de que não pequeis. Amém? Nessa mensagem que nós queremos falar, eu quero que o Natanael me ajude, né? Sempre no telão. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a palavra de Deus, mas é muito profundo, né? Assim, essa palavra nessa noite para a gente meditar e refletir, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: como pregarão, né? E como ouvirão se não há quem prega? Você está entendendo? Então tem que ter alguém para perturbar os moradores da terra, né? Então o perturbar é porque está falando a palavra de Deus. Perturbar não é porque eu vou sair por ali colocando o som alto demais, arrebentando os tímpanos, né, das pessoas. Não. Perturbar no sentido, né, de estar anunciando, programando a palavra de Deus, mas tudo dentro de muita ordem e decência, né, para não extrapolar. Amém? Então Deus, aqui com o povo, quando Deus tirou o povo do Egito, 430 anos de sofrimento. 400, não foi bem assim 430 anos de sofrimento, porque eu quero abrir aspas aqui. Quando José estava vivo, o povo, Jacó foi levado para o Egito, 70 pessoas, outros falam 72 pessoas. Nesse tempo, José era governador do Egito. Então, José, sendo governador do Egito, José colocou os seus pais, né, numa terra boa para eles plantarem, para eles colherem, para pastorear seu gado e tal. Então, a entrada deles no Egito não foi ruim. Enquanto José viveu, eles não sofreram, não era escravo, porque José era governador e José era um homem de confiança de Faraó. Então o povo desceu para o Egito e foram plantar, foram colher, foram cuidar. Então, quando a gente fala 430 anos no Egito, não podemos dizer que foram 430 anos de escravidão, porque quando eles chegaram lá, eles não eram escravos. Amém? Eles desceram para o Egito, levado, entendeu? Para sair da fome que estava na terra deles. Então, José, que foi vendido, né, como escravo pelos seus irmãos, nesse tempo Deus já tinha levantado José, já tinha, né, honrado a José, e José já era governador. Então, José, sabendo que a fome continuava lá na terra, ele mandou buscar os seus pais para o Egito. Eu estou sintetizando aqui. Então, quando ele chega no Egito ali, eles passaram muito tempo ainda. Agora, só que ninguém vive para sempre.
chegou um momento que José morreu. E diz a palavra de Deus que José morreu e depois levantou outro faraó que não conhecera José. Os irmãos estão entendendo? Levantou outro faraó, porque faraó é assim, faraó vive, é presidente igual o presidente, vive e morre. Entendeu? E lá naquele tempo o faraó também morreu, depois, levantou outro faraó que não conhecia José, não conheceu José, não conheceu o Deus de José, não conheceu. Então, o que aconteceu? O povo de Israel estava muito grande e aquele faraó olhou e ficou preocupado com o crescimento do povo. Aí começou a perseguição em cima do povo de Deus, para que aquele povo não continuasse multiplicando, porque estava multiplicando muito. Foi aí onde entrou aquelas leis, para deixar só as crianças, feminina viva, os homens fossem mortos, Então entrou uma série de regras ali para que o povo parasse de multiplicar, porque o próprio rei do Egito ficou com medo da potência que era o povo de Deus. Amém, irmão? Que aquelas 70 vidas que foram levadas para ali se multiplicou de uma maneira muito grande, porque era a promessa de Deus, amém? Daquele povo multiplicar, amém? Só que depois de 430 anos, Deus levanta uma pessoa desses meninos que era para ser morto, que era Moisés, inclusive ele foi lançado no rio Nilo, não foi isso? E depois a sua irmã estava ali olhando, que era Miriam. Quando ele foi lá, viu a filha de Faraó ir banhar no rio lá, e ouviu o choro do menino, então trouxe aquele cesto com aquele menino, e ela amou aquele menino. Deus colocou um amor, eu acho que foi o choro mais gostoso da vida de Moisés, Aquele menino, Deus mexeu na vida dele lá no cestinho, para ele chorar, e chorar alto, e chorar gostoso, porque a filha de Faraó, ao ouvir o choro do menino, ela amou aquela criança. E o que ela fez? Ela adotou Moisés, ela quis criar Moisés, amém? E foi aí que aconteceu o grande rebuliço para que esse povo saísse da terra do Egito. Moisés cresce e Deus fala para ele: Moisés, retira meu povo do Egito, E Moisés vai, como Deus, os irmãos sabem a história, vai lá e tira o povo do Egito. Só que saiu mais de 2 milhões de pessoas do Egito. Mais de 2 milhões de pessoas. Às vezes a gente vê um filme lá, que a água abrindo, o mar abrindo, aquela coisa, dá a impressão que era um pouquinho de gente, mas não é não, irmão. Era um grande número de pessoas, era a população do Distrito Federal, aproximadamente, entendeu? Então, o que aconteceu? E também sem contar animais, a contar gado, a contar tudo que estava eles levando. Era uma caravana imensa, amém? Então, quando eles tiram aquele povo, no meio daquele povo, veio muita gente murmurador, veio muita gente, incrédulo, que estava acostumado lá com as feitiçarias do Egito, que vocês sabem que no Egito tinha uma feitiçaria muito poderosa. Tanto é que quando Moisés colocou a vara dele lá no chão, que ela virou serpente, os feiticeiros de Faraó colocaram suas varas lá no chão e elas também viraram serpente. Então, eles tinham poder ou não tinham? Quando Moisés transformou a água em sangue, eles foram lá também com as suas feitiçarias, também colocaram também, ficou, entendendo? Então, tinha muito poder, só que era poder falso. E agora, esse povo sai acompanhando Moisés, parte desse povo sai acompanhando Moisés, e só que não demorou muito. Na caminhada, eles começaram a afrontar Moisés. Eles começaram a querer bater de frente com Moisés, porque era líder, não era homem pobrezinho, eram líderes, entendeu? Cabeças, muito grandes, pessoas muito poderosas. E Deus falou para Moisés: Moisés, ajunte para mim esse povo no pé do monte, porque eu vou ter uma conversa com esse povo. Amém?
Tem coisa que quando você dá conta, irmão, é uma coisa. Quando você não dá conta, pede ajuda a Deus. Amém? Pede ajuda a Deus quando você não estiver dando conta. Tem hora que a coisa está travada, ela está travada e a gente fala assim, Senhor, esse negócio está meio complicado. Então eu quero que o Senhor orienta comigo nesse negócio, eu peço a tua ajuda. Então Deus falou para Moisés, ajunte o povo, né? Traz o povo para cá, porque eu vou ter uma conversa com esse povo. Então Moisés fala com o povo, vem todo mundo para o pé do monte, porque Deus quer falar com todos nós, Deus vai descer. E a palavra de Deus nos diz que aquele povo reuniu ali, aquele povo teve que santificar, teve que jejumar, teve que fazer uma série, né, de situações para aquele dia Deus descer ali. E a palavra de Deus nos fala, meus irmãos, que quando Deus desce, o monte começou a fomegar. O povo lá de manhã, viu, irmã Dina? Aquele povo lá, de manhã, começa a ouvir aqueles trovões. E eles olham para cima do Monte Sinai, né? Entendeu? Aquela coluna de fogo, aquela coluna de nuvem. E o monte, de vez em quando, aquela rajada. Você sabe aqueles trovões, quando dá assim, que você dá vontade de entrar debaixo da cama? Quem já viu no final de temporada de chuva, que Deus dá aquele trovão assim, que fala, é hoje, Senhor, é hoje, Senhor. Eu vejo o Monte Sinai fomegar e eu vejo esses trovões assim, sempre que no tempo de chuva eu lembro, né, muito desse texto. Aí, quando dava aqueles trovões, aquele dia, Deus de manhã até a tarde, os trovões, e começou a descer fogo em cima do monte, e o povo está lá, e o povo começou a padecer de medo, o problema começou a apertar, está entendendo, irmão? Que às vezes a gente é muito valente, irmão, mas é antes de Deus começar a operar. Na hora que Deus começa a operar, tem gente que pega a sua bagagem e casca fora, e uma dessas situações é Satanás. Satanás pega a sua bagagem e casca fora, louvado é o nome do Senhor, porque o fogo vai pegar ele, louvado é o nome do Senhor. Aqui nós vimos aqui, nós observamos aqui, Deus começou a trabalhar, Deus trabalhando no meio desse povo, porque aquele povo precisava andar 40 anos pelo deserto. E aquele povo estava atrevido, aquele povo estava desaforado. Então Deus precisava revelar para eles que Ele é o Deus verdadeiro, que Ele é o Deus poderoso, que Ele não era igual aos deuses do Egito, não, que Ele tinha o todo poder. E tinha muita gente no meio daquele povo que não estava conhecendo o poder de Deus, não estava entendendo ainda o poder de Deus. E Deus nesse dia, Deus resolveu revelar para esse povo que ele tem todo o poder no céu e na terra. Louvado é o nome do Senhor. Veja bem, eu quero ler aqui, aleluias, o capítulo 19 e o versículo 16. Coloca para nós aqui, Natanael, capítulo 19, versículo 16. Amém? Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Todos, vamos lá, 1, 2, 3. E aconteceu que, ao amanhecer do terceiro dia, houve o quê? Trovões, relâmpago sobre o monte, e uma espessa nuvem. Então ouviu um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no ar perto. Foi, não foi? Quando Deus deu ordem aos seus anjos para tocar a buzina, para trocar suas clarinetas, a terra começou a tremer. A terra, 3 dias que Deus tinha falado, no terceiro dia vou fazer maravilha. E a maravilha que Deus tinha para fazer é se revelar Ele como Deus Todo-Poderoso. Aleluia.
Quando Deus, eles começaram a tocar os anjos, aquele som que os irmãos sabem que essas buzinas ainda vão tocar. No arrebatamento da igreja vai ainda tocar buzina, porque haverá um clamor. Amém? E o versículo 17 diz assim: e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se em pé no monte, né? Ao pé do monte. E todo o monte, vamos lá, o 18. E todo o monte, o quê? Sinai fumegava. Porque o Senhor tinha feito o quê? O Senhor desceu com fogo. O Senhor desceu com o quê? Fogo. Mano. Quando Deus desce com fogo, a coisa pega. Deus tem muitas maneiras de operar. Deus tem várias maneiras de se revelar ao homem. Né? Aquele povo, quando Deus estava numa outra situação, Deus revelou o quê? Abrindo o mar vermelho. Foi uma maneira de Deus se revelar. Amém? Quando Deus mandou as 10 pragas lá na vida de Faraó, foi ou não foi? As 10 pragas. Foi uma maneira de Deus revelar. Deus estava sendo misericordioso com Faraó. Por quê? Porque Faraó tinha sido criado, Deus de menino, achando que era Deus. Você está entendendo a cabeça do povo? Tem um menino lá, você enrola ele, dá tudo de bom, de melhor. Não, meu filho, você é Deus. O menino vai crescendo e pegando aquela fama, né? Eu sou Deus, eu posso. Se eu falar, tem que acontecer. E Deus estava olhando para Faraó. Deus olhando para Faraó, tu não é Deus não, irmão. Mas o povo ilude a cabeça das pessoas. Não, menino, você é forte. Você pode. Você está entendendo? Aí Faraó pensou que fosse Deus. E Deus falou para ele: Faraó, deixa aí meu povo. Eu quero que meu povo saia daqui e vá me adorar. Falou: não deixo. E aí Deus começou a mandar praga. Mandou praga, até que a última praga foi o quê? A morte dos primogênitos. Está entendendo? Aí Faraó entendeu, Faraó mandou o povo sair, sai daqui, porque se esse Deus de vocês levantar de novo, ele vai matar todo mundo, né? Aí na mesma hora, nesse período, o próprio Faraó já ajudou o povo a sair. Louvado é o nome do Senhor. Porque quando Deus tem as suas maneiras de revelar. E não é ruindade, não. Era uma maneira do povo do Egito entender que aqueles deuses que eles estavam adorando, aquele panteão que eles tinham lá com vários deuses, eles adoravam rã, eles adoravam jacaré, crocodilo. Ele dizia que o crocodilo cheio daquilo ali, ele dizia que era o dejeto do crocodilo que fazia xixi, e por isso é que dava muita planta, era aquela coisa com a coisa toda. Você entendeu? E Deus foi lá e quebrou tudo isso para mostrar para os egípcios que aquilo não é Deus coisa nenhuma. Você está entendendo? Deus muitas vezes quebra o ser humano, não é para matar o ser humano, não. Deus quebra o ser humano, é para mostrar a sua bondade para o ser humano. Porque às vezes o ser humano está tão... Irmão, entendeu? Às vezes está numa situação tão complicada que a maneira que Deus tem para abrir a mente da pessoa é ir lá e trabalhar com ele desta maneira. E depois você pode ver que o nome de Deus foi glorificado depois. Mas primeiro teve que morrer Faraó, teve que morrer o exército dele, teve que morrer os primogênitos. Eles tiveram que passar muitos dias com mosca, né, com todo tipo de situações, até entender que existe um Deus no céu que domina sobre tudo e sobre todos. E é esse Deus que nós estamos anunciando nessa noite. É esse Deus que nós pregamos, é o Deus que nós anunciamos. Louvado é o nome do Senhor. Então Deus aqui revela para aquele povo que Ele é Deus. E Deus também tem revelado na nossa vida, porque nós tínhamos também na nossa vida, todos nós que estamos aqui, tinha alguma coisa que nos prendia. Eu era uma tal de cachaça. Ô, bichinha gostosa. Deus foi lá e me libertou. É uma tal de idolatria, Nossa Senhora, e tal. Deus foi lá e nos libertou. Todos nós tínhamos o nosso panteão. Entendeu? Tinha ou não tinha? Tinha o nosso panteão. Panteão, irmão, é o oratório lá onde fica cheio de santa.
Você está entendendo? Nós tínhamos. Deus foi o que lá? E nos libertou, mostrando para nós. Então Deus já mostrou para mim, Deus já mostrou para você que Ele é contigo, que Ele é poderoso. Amém, irmãos? Então, agora, nós não podemos endurecer o nosso coração, porque a Bíblia fala assim, não endureça o vosso coração, como o povo endureceu o coração lá no Egito e tentou a Deus. A pessoa, quando endurece o coração, ele acaba falando besteira diante de Deus. Ele acaba blasfemando de Deus, e Deus só falando. Então Deus revelando aqui para nós, não queremos, muito tempo depois nós vamos estar falando mais sobre esses assuntos aqui. Então a maneira que Deus viu aqui, para trazer uma correção em cima daquele povo, foi o que Deus fez. Olha, vou balançar a terra, vou tremer a terra, vou agir, entendeu? E o que acontecia? O povo, quando viu o poder de Deus, o povo corria, o povo falou, Moisés, faz o seguinte, Moisés, vai lá, fala com Deus, Moisés. Fala com Deus, Moisés. Não, Moisés, vai lá, fala com Deus. Não fala Deus conosco, não, senão ele vai nos arrebentar todinho. Amém, irmão? Quem está entendendo? Então Deus precisa, aleluia, a partir daquele momento, grande parte deles entendeu. Quando o povo corria para longe, Moisés corria para perto de Deus. É a diferença. Tem gente que gosta de poder de Deus. Amém? Quanto mais poder, mais perto de Deus ele quer estar. Tem gente que tem medo, a hora que o poder cai, esse povo está doido, quer escapulir. Entendeu? Esse povo aqui estava sem a unção de Deus, e Deus estava revelando, e eles falaram, a partir daquele dia, eles começaram a ver Moisés tem intimidade com Deus, Moisés tem intimidade com Deus, Moisés não ficou com medo, e nós ficamos com medo. Então eles reconheceram, passaram a submeter mais, né? Quando Moisés falava, eles passaram a obedecer mais. Não que não tivesse rebelde, nunca faltou rebelde, entendeu? No meio do povo, mas pelo menos diminuiu aquela situação quando Deus revelou, quando Deus fez o monte tremer, quando a perna daquele povo começou a tremer de tanto medo, foi necessário Deus fazer isso. Resumindo essa palavra na nossa vida, para nós nessa noite, irmãos, obedeça a Deus, não deixa Deus apelar contigo não, porque dura coisa é cair na mão de um Deus irado, né? E Deus fala, Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor. Então você pode ver que quando Deus está calmo é uma coisa, mas quando Deus ira, vê lá o que ele fez com a cidade de Sodoma e Gomorra. Vê lá o que ele fez. Ele tem poder. Vê lá o que ele fez com o mundo antigo, no tempo de Noé. Deus agiu com água, arrasou todo mundo. Quando Deus quer, Deus age com fogo. Mas quando Deus quer também, ele age com cura, com libertação, ele age com amor. Amém? Está entendendo? Tem vezes que Deus quer agir, ele age curando, ele age salvando, ele age transformando. É o mesmo Deus. Amém, irmão? É o mesmo Deus. Amém? Então Deus é poderoso, maior do que o universo. Tem muita gente que fala assim, já andei em todo canto, nunca vi Deus, tal. Não, irmão. O Deus é maior do que o mundo. O mundo cabe na palma da mão do nosso Deus. Então ele é maior do que o nosso mundo. Se a pessoa que estiver procurando Deus no mundo, ele não vai achar, irmão. Porque Deus escolhe as águas do mar na palma da sua mão. Então ele é maior do que os mares, maior do que tudo. Então se alguém quiser procurar Deus, ele tem que sair do mundo. E sair do mundo ninguém vai dar conta de sair. Amém? Então o mundo está na palma das mãos de Deus. Amém, irmão? Louvado é o nome do Senhor. Então Deus trouxe essa mensagem aqui nessa noite para cada um de nós, para refletir. Quanto mais você se humilha, mais Deus vai crescer na tua vida. Amém? Quanto mais você se humilha, não te preocupa, seja humilde, né? Porque a Bíblia não está falando, a Bíblia diz assim, aquele que se humilhar será exaltado. É nós que temos que nos humilhar. Você pode ser um homem bravo se você quiser. Você pode ir e comprar um 38ão, pôr na cintura. Se você quiser, pode ou não pode? Quem é que vai te impedir? Pode comprar uma facona, pôr na cintura e sair.
Se você quiser. Mas também, se você quiser ser humilde também, você pode. Amém? É ou não é? Se você quiser ser humilde, você pode dizer, Senhor, me ajuda. Igual o homem que o filho dele estava caindo, endemoniado, estava com problema. E Jesus falou, você pode crer que eu cure? Você pode crer? Ele disse, Senhor, eu creio, mas me ajuda, que minha fé está desse tamanho assim. Amém, irmão? Mas ele creia, mas só que a fé dele estava muito pequena. Se você e a sua fé, você está sentindo que a sua fé está pequena, pede ajuda a Deus, que é nessa pequena fé que Deus vai curar, que Deus vai te salvar, que Deus vai libertar, que Deus vai transformar. Amém? Vamos ficar em pé? Então, não fique triste. Só pergunta, Senhor, o Senhor está no barco? A luta que você passa, eu sei que nossos irmãos estão passando luta, como eu já falei para eles, a luta que eu passei no período da Covid-19, né? E a tribulação que eu passei, entendendo? Não tinha esperança nenhuma, né? Eu mesmo não via condição nenhuma, mas Deus foi lá. Então, quem sou eu para falar que Deus não cura? Amém? Quem sou eu para falar? Amém? E Deus de pequeno, irmão. Eu já nasci, minha mãe já morreu. Eu era uma pessoa de mais ou menos 1 ano de idade. Vim levando os trupicões da vida. Tinha hora que era só graça. E eu achava assim. E Deus me permitiu chegar até aqui. Vejo o milagre de Deus. Deus da minha criancice. Não era para estar aqui. E eu vejo a mão de Deus me cercando, me circulando, tá entendendo? Por isso eu não quero mudar, não quero sair da minha posição, amém? Essa mesma posição de ser crente, de estar na presença de Deus, eu quero até aqui, até o dia que Deus me quiser aqui na face da terra, amém? E até aqui eu não vejo motivo para mudar, porque até aqui Deus tem me garantido, Ele vai continuar garantindo, amém? Louvado, quem pode crer nessa noite? Amém? Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos orar? Vamos orar. Vamos fazer mais uma oração pela nossa